Em uma perspectiva de descoberta da vida alienígena inteligente, será que um grupo seleto de humanos se uniria contra toda a humanidade? O radicalismo que levaria à traição da humanidade é algo muito distante de um sentimento que poderia surgir no mundo real? Em Lembrança do Passado da Terra, a organização Terra Três Solares representa um grupo muito específico, com objetivos claros, contrários aos interesses humanos. A organização foi fundada por Ye Wan-che e Mike Evans, um idealista que herdou uma fortuna do seu pai e chegou à conclusão de que todas as sociedades humanas são igualmente destrutivas e a humanidade não consegue resolver os seus problemas. Quando Ye Wan-che se identifica com a desesperança de Evans, decide contar o seu segredo e com isso dá início a um projeto que viabilizaria a comunicação com os Trissolarianos até a chegada dos Sophons à Terra. Evans sempre esteve no controle da informação trocada com os Trissolares, e certos dados nem chegavam ao conhecimento de Ye Wan-che e de outros membros. O jogo de O Problema dos Três Corpos foi inicialmente concebido por essa organização como uma forma de popularizar Trissolares, gerar empatia e atrair novos membros com o mesmo ideal. Mas, devido à natureza do jogo, apenas intelectuais, cientistas e pessoas instruídas mantinham interesse. A organização cresceu. Sabemos que em uma das reuniões mais importantes chegaram a unir presencialmente pelo menos 300 membros. O plano inicial era ajudar a empreitada Trissolariana da forma como pudessem. Uma das operações envolvia sabotagens para provocar um alarmismo ambiental para descredibilizar a ciência, criando barreiras com a influência de suas personalidades, celebridades, acadêmicos, enfatizando os impactos negativos da tecnologia ao meio ambiente, a fim de atrapalhar o avanço tecnológico humano. Certos membros da organização acreditavam que a tecnologia era uma doença. Durante o seu crescimento, a organização dividiu-se em 3 grupos: os adventistas, os redentistas e os sobrevivencialistas. Os adventistas, como o próprio nome diz, advento, vinda, desejam que os Trissolarianos sejam bem-sucedidos em chegar à Terra. É o grupo mais antigo e radical. Eles odeiam mais do que todos a humanidade. Muitos eram adeptos do comunismo pan-espécies, que é uma ideologia criada por Evans em que todas as espécies na Terra são iguais e a sociedade humana deve ser orientada por isso, estendendo os direitos humanos aos animais e plantas. Em geral, muitos membros tinham a ideia de um progresso moral, em que uma sociedade mais avançada poderia ter também um código moral superior, e portanto teriam a capacidade de reformar a sociedade terrestre. A misantropia, o ódio à humanidade nesse grupo era tanto que muitos não tinham esperanças nos Trissolarianos, mas se baseavam no ódio e desesperança para com a humanidade. Mike Evans inventou o lema dos adventistas: não sabemos como é uma civilização extraterrestre, mas sabemos como é a humanidade. Depois ficou claro para outras facções da organização que o verdadeiro propósito do núcleo dos adventistas, aquele mais fundamentalista, era realmente a mera destruição da humanidade. A linha de raciocínio é a seguinte: a humanidade é má. A civilização humana cometeu crimes imperdoáveis contra a Terra e precisa ser castigada. O objetivo definitivo dos adventistas é pedir que o nosso Senhor execute esse castigo divino, a destruição de toda a humanidade. Essa meta foi estabelecida desde o começo. É o grande sonho de Mike Evans, o idealizador dos adventistas. Ele mentiu para a organização e enganou todo mundo, inclusive a comandante. Evans vem perseguindo esse objetivo desde o início. Ele transformou os adventistas em um reino de terror, povoado por ambientalistas extremistas e loucos que odeiam a humanidade. Os redentistas, uma facção que surgiu depois,
eram mais fascinados pelos Trissolarianos em si, e tinham uma certa devoção religiosa à civilização. Eles queriam a redenção, a libertação do sofrimento trissolariano, e se fosse necessário virem à Terra para isso, assim teria de ser. Sacrificariam o que fosse preciso. Mas ao mesmo tempo, existiam membros que achavam, ingenuamente, que se resolvessem o problema dos 3 corpos, seria ainda melhor, pois assim os Trissolarianos ficariam bem em seu planeta, e não haveria necessidade de confronto. Isso claramente entrava em conflito com os desejos dos adventistas, que queriam a vinda, o advento, a todo custo. Os adventistas e os redentistas viviam em conflito. Os adventistas acreditavam que os redentistas eram a maior ameaça à organização Terra Trissolaris, o que não era algo completamente despropositado. Foi só graças a alguns redentistas com certa noção de responsabilidade que os governos mundiais aos poucos foram começando a entender a impressionante história dos rebeldes da organização Terra Trissolaris. A religião então criada era bem diferente das religiões convencionais. Não necessitava de fé na existência de entidades adoradas, pois elas eram concretas. E era a primeira religião em que o ônus da salvação cabe aos adoradores e não às entidades adoradas. E esta religião era mais forte entre os redentistas, mas até os adventistas tinham alguma reverência e depositavam certas esperanças nos Trissolarianos. Por fim, um grupo menor, os sobrevivencialistas, que surgiu ainda depois, queriam apenas que seus descendentes conseguissem algum favor na batalha do fim dos tempos e pudessem sobreviver caso os Trissolarianos reconhecessem a dedicação dos seus membros. Em resumo, os adventistas estavam desacreditados da raça humana, os redentistas queriam a salvação dos Trissolarianos e sentiam um profundo fascínio por eles, e os sobrevivencialistas queriam preservar os seus descendentes. Para Yuan-Ti, a pessoa que iniciou tudo isso, o ideal da organização Terra Trissolaris é perder tudo. Tudo que hoje pertence à raça humana, incluindo as nossas próprias vidas. Esse é o objetivo definitivo. Além do egoísmo no caso dos sobrevivencialistas, existem 3 principais fundamentos conflitantes entre si que motivam os membros da organização Terra Trissolaris e os unem sobre um só propósito: ajudar os Trissolarianos. O progresso tecnológico era uma doença da sociedade. A explosão do desenvolvimento tecnológico era análoga ao crescimento de células cancerígenas. Essa sincera rejeição por certas tecnologias, por parte de membros da organização, facilitaria o alarmismo ambiental, que é algo existente no nosso mundo. O alarmismo ambiental não se trata de admitir que existem impactos ambientais reais e estudá-los. Isso, cientistas sérios já o fazem. O alarmismo trata-se de descrever cenários apocalípticos como arautos da ruína, sem o suporte de evidências robustas ou projetar os piores cenários possíveis. A comunidade científica elabora cenários rigorosamente condicionais sobre o futuro, que vão do otimismo mais realista ao pessimismo mais profundo. A cobertura noticiosa tende a enfatizar os cenários mais pessimistas e, ao fazê-lo, arranja maneira de convertê-los num futuro mais provável. Isso é fazer um sensacionalismo que amplifica o drama e afasta as discussões racionais e ponderadas sobre o tema, trazendo à tona apenas dogmatismo, uma postura irrefletida e inflexível. O grupo Extinction Rebellion palestrou para crianças britânicas e as fez acreditar que poderiam morrer dentro de 10 anos. Roger Allen, um dos fundadores do grupo, afirma para os adultos: os nossos filhos vão morrer nos próximos 10 ou 20 anos. Em 2018, um relatório do IPCC sobre mudanças climáticas destaca que para termos boas hipóteses de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius desde os tempos pré-industriais, as emissões de carbono precisariam diminuir 45% até 2030. O relatório não faz uma previsão sobre o colapso iminente da civilização, mas o que é dito por ativistas?
Por volta do ano de 2030, dentro de 10 anos, 250 dias e 10 horas, estaremos numa posição em que desencadearemos uma reação em cadeia fora de todo o controle humano e que muito provavelmente conduzirá ao fim da nossa civilização tal como a conhecemos. O mundo vai acabar dentro de 12 anos se não combatermos as alterações climáticas. Uma investigadora de paleoclimatologia afirma: por alguma razão, a mídia se fixou nos 12 anos, 2030, presumivelmente por pensarem que ajudava a transmitir a mensagem da rapidez com que nos aproximamos disso, e consequentemente da urgência das medidas. Infelizmente, o resultado foi a completa deturpação do que o relatório dizia. Certos movimentos alarmistas fazem uso da militância extrema como forma de chamar a atenção. São capazes de atacar obras de arte, denegrir monumentos que fazem parte do patrimônio histórico da humanidade e atrapalhar a vida de trabalhadores fechando a circulação das vias. Roger Allen, da Extinction Rebellion, disse que sim, bloquearia até uma ambulância que estivesse transportando um paciente morrendo só para transmitir a mensagem do grupo. Certos ativismos radicais que fomentam a opinião pública pedem o fechamento de usinas nucleares, uma das fontes de energias mais eficientes, limpa e segura de que dispomos no momento. O resultado não calculado é que, na inexistência de fontes de energia alternativas que abarquem a demanda atual, para lidar com a crise energética no setor, especialmente na Europa, há um aumento no uso de carvão e gás natural, fontes de energia muito mais negativas. O fechamento das usinas nucleares também dificulta a pesquisa em fontes alternativas, já que a energia fica mais cara e isso onera toda a sociedade. A militância contra o uso de pesticidas vai no mesmo caminho, sem abrir mão de lobbies agressivos. Estes ativistas não são responsabilizados quando seus discursos inflamados produzem efeitos contrários e travam o padrão de vida social e o progresso tecnológico. Tal postura alarmista parece não levar em conta as trocas e compensações necessárias nos desafios da vida moderna, os prós e contras, como se a realidade fosse uma tábula rasa simples em que pintamos ali o cenário ideal que desejamos, sem nos importar com as consequências inevitáveis de nossas idealizações apaixonadas, como se fosse possível obter o melhor dos mundos sem precisar de nenhum tipo de contrapartida. Só que a realidade é complexa e, como diz Thomas Sowell, não há soluções, há apenas trocas. Projetar os piores cenários sem considerar as nuances de como a sociedade pode se adaptar e tentar lidar com os desafios não é algo só deste século. Um artigo publicado pela Associated Press em 1989 declarava que há uma janela de oportunidade de 10 anos para resolverem os efeitos de estufa, antes de estes escaparem do controle humano. Os eventos cataclísmicos eram previstos para os anos 2000. As profecias apocalípticas malthusianas previam que o crescimento em progressão geométrica exponencial da humanidade esgotaria sua capacidade de produção de alimentos, que crescia linearmente. Mas inovações tecnológicas como fertilizantes químicos, melhoramento genético de plantas, mecanização, irrigação avançada, pesticidas, aumentaram significativamente a produção de alimentos, e mudanças sociais desaceleraram o crescimento populacional humano, impedindo o colapso previsto. Em 1980, o ambientalista Paul Ehrlich e o economista Julian Simon fizeram uma aposta pública sobre o preço de 5 commodities. O ambientalista apostou que o preço iria aumentar em 10 anos, refletindo o esgotamento destes recursos pela exploração inconsequente do homem. Já o economista apostou que não haveria esgotamento em tão pouco tempo, tendo em conta um cenário de inovação tecnológica e o fato de que preços são informação. Eles transmitem uma realidade subjacente, informam quando é viável ou rentável investir em determinado mercado, procurar substitutos ou meios mais eficientes. O economista venceu a aposta. Em 1990, uma década depois,
os preços de todos os 5 metais diminuíram em termos reais, ajustados pela inflação, o que significava que eles se tornaram mais acessíveis ao invés de terem sido esgotados. Isso apenas mostra que ser ferozmente contra o desenvolvimento tecnológico, sem considerar as nuances envolvidas e os contrabalanceamentos, pode ser um tiro pela culatra. Os membros da organização Terra Trissolares poderiam surgir a partir de grupos mais extremos que já praticam certo radicalismo em prol de ideias que julgam ser corretivas. É a ideia de que quanto mais desenvolvida uma sociedade, maior é a sua compreensão e, portanto, melhor o seu código moral. Esta é a base de muitos membros da organização. Mesmo que não considerem necessariamente a moral dos Trissolarianos perfeita, assumem que, no mínimo, ela seria superior à moral humana. Usam como exemplo o embate entre espanhóis e astecas no século XVI. Os espanhóis, mais avançados tecnologicamente, embora cometessem atos reprováveis com outros povos, teriam um código moral de alguma forma mais aprimorado que o asteca, não perfeito, já que não praticavam sacrifício humano com o seu próprio povo. Isso se baseia na ideia de círculo moral, em que, à medida que as sociedades se desenvolvem, o círculo moral se alarga para, primeiro, considerar os seus parentes e membros da sua tribo como dignos de consideração moral, depois estranhos com quem possuem contato, e depois estranhos ainda mais distantes, até quem sabe outras criaturas. Sociedades menos sofisticadas tenderiam, então, a ter uma esfera moral menos abrangente. Na realidade, ainda não temos uma teoria antropológica geral da moralidade. Há quem diga, como David Hume, que a moralidade não é criada pela razão, mas sim fruto de um sentimento interno que a natureza tornou universal em toda a espécie. Então existiriam traços morais gerais e básicos em todas as sociedades, o que não impede de serem manifestados de formas diferentes. Já outros, como John Locke, vão dizer que a moral é criada pela razão e, portanto, subjetiva, varia fundamentalmente de grupo em grupo, de tempo em tempo. O realismo moral afirmará que a moral é um conjunto de regras que existem independente de nossos julgamentos, assim como a matemática ou a lógica, de modo que os humanos apenas descobrem tais regras e, assim, à medida que se desenvolvem, têm uma compreensão mais alargada das regras, o que aprimora sua prática moral. A teoria da moralidade como cooperação aponta para diversas moralidades, porém baseadas em uma estrutura moral universal, surgindo a partir da cooperação para soluções biológicas e culturais de problemas que emergem na vida social. Como na teoria dos jogos, a função da moral seria estabelecer estratégias estáveis de cooperação. Com uma análise etnográfica de 60 culturas, pesquisadores descobriram que 7 formas de comportamento cooperativo via de regra são vistos como moralmente bons e positivos por todas as culturas analisadas. Estas formas de cooperação, vistas de maneira uniforme em todo o mundo, podem ser consideradas estratégias estáveis em jogos que não são jogos de soma zero. Isto é, não há um perdedor e um vencedor. Todos ganham algum valor agregado com a cooperação. Assim, os julgamentos morais parecem estar relacionados a uma realidade objetiva, porque a cooperação é uma realidade objetiva. Uma sociedade alienígena cujos esforços de cooperação são complexos e dirigidos teriam uma moralidade superior? Seguiriam sempre estratégias de cooperação? Esse é um pensamento que seria natural para um membro da organização Terra Trissolares. O fascínio por uma civilização alienígena muito provavelmente seria uma reação humana geral, e não apenas restrita a intelectuais, como vimos na parte 1 deste vídeo. Mas por que os redentistas entrariam em um culto religioso? Em nossa realidade, é possível observar a inclinação da inteligência para uma sociedade racional, em que há o controle, a coordenação pela razão, o planejamento central, as soluções ideais para os problemas, ao invés de concessões.
a figura de uma elite que detém um conhecimento especial e precisa guiar uma massa ignara, pois sabe o que é melhor para todos, que acredita ser possível coordenar a organização social de modo a produzir, artificialmente pela razão, o modelo ideal de sociedade. Hayek argumenta que muitos intelectuais tendem a essa visão porque nós, humanos, vivemos por muito tempo em tribos, com objetivos de comunidade, mesma percepção de perigo, buscar alimento e abrigo, desenvolvendo a nossa cooperação primeiro de maneira tribal. Até que a nossa cultura nos fez sair desse estilo de vida de uma maneira muito mais rápida do que os nossos instintos e razão estariam preparados a contemplar. Passamos a alargar a nossa ordem social interagindo com estranhos que não eram da nossa tribo, em processos que são sistêmicos, ou seja, surgem dessas interações que não são planejadas por ninguém. Acontecem porque trazem benefícios mútuos, não sendo um jogo de soma zero, onde um ganha e o outro perde. A cooperação humana em uma sociedade alargada e mais complexa acontece não porque alguém ou algum grupo definiu de antemão que assim seria melhor e controlou todo o processo intencionalmente, mas porque quando cada pessoa, na sua percepção individual, recebe e contribui com essa rede de interações, o padrão de vida do grupo melhora e a sociedade cresce. Mas isso é visto com estranheza por certos membros da inteligência, que tendem a apreciar a racionalização e até enxergar estruturas complexas como animistas, como se fossem resultado de um design e não processos dispersos que dependem da interação de várias pessoas, sem que alguma delas detenha o conhecimento absoluto sobre todo o processo. O que alguns religiosos não enxergam no processo não dirigido da evolução das espécies, muitos intelectuais não enxergam no processo não dirigido da formação de preços numa economia, por exemplo. A sociedade trissolariana, pelo contexto em que vivem, carregam esse modo de vida mais racional, mais dirigido, orientado para um esforço comum, porque essa é a sua estratégia de sobrevivência em resposta a ambientes extremos. Não teria como esse modelo de sociedade funcional não produzir algum fascínio e atração irresistível para pessoas que apreciam o dirigismo. Além da comoção gerada com a trajetória trissolariana no jogo de Os Três Corpos, a fantasia criada a partir desta civilização não humana não seria estranha para certos intelectuais, pois não é uma fé em qualidades místicas, mas na racionalidade máxima de uma organização civilizacional inteligente. Em conclusão, os pensamentos de membros da organização Terra Trissolaris têm paralelos com o que já existe em nosso mundo, mas são demarcados por um extremismo absoluto, levados à sua consequência última, que os leva a justificar a traição à humanidade. Obrigada por assistir até aqui. Busquem comer cimento e inscrevam-se no canal Chan Tiumbirumbijumbis. Até a próxima.